Vai começar a Copa Sul-Americana para o Santos. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala galera fantástica, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde a todos vocês, ótima noite, boa madrugada, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Vanderlei Correia, jornalista e torcedor do Santos Futebol Clube, tudo bem com vocês? Tô aqui para falar de Santos, porque aqui se fala de Santos. Começa hoje a Copa Sul-Americana pro Peixão, às 19h15 tem Santos Independiente da Argentina, lá no estádio da Vila Belmiro, em Santos, sem torcida, obviamente, a gente tem que acompanhar por conta dessa pandemia ainda, mas o Santos vai entrar em campo hoje e terá reforços, né? Terá reforços, o Luiz Felipe que retorna ao time e o Caio Jorge também retorna à equipe, portanto, o Santos deve ir com força máxima para enfrentar o Independiente. Então vamos lá, uma possível escalação do Santos hoje, o Santos deve entrar em campo com o John, né, ou o João Paulo, provavelmente o João Paulo. Luiz Felipe, Kaique, Moraes e Pará na zaga. Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani no ataque. Marcos Guilherme, Caio Jorge e Marinho. Provável time do Santos que vai enfrentar o Independiente, que já está na Vila Belmiro, que já está em Santos, obviamente, que vem em campo com Sebastián Sosa, Insarralde, Ostachuk, Bustos e Lucas Rodrigues. Lucas Romero, Blanco, Velasco, Roa, Palácios e Silvio Romero. Esse time do Independiente vai vir numa retranca que vocês vão ver só o que vai acontecer. Vai ser retrancado, vai ter que o Santos hoje vai ter que se virar, meu amigo, chutar pra gol e fazer. Mas para falar de Santos e Independiente, são equipes que são envolvidas aí desde da década de 60, já se enfrentavam já em Libertadores da América, bem polêmicas. Quem vai falar da história do Santos é ele, o Marcelo Fernandes, lá da Sofis. Conta um pouquinho dessa história de Santos Independente. Quando que começou isso, Marcelão? Boa tarde, bom dia, boa noite, amigos do canal Aqui Se Fala de Santos. Eu sou o Marcelo Fernandes da Sofis e hoje nós vamos relembrar aí alguns fatos, histórias e polêmicas desse encontro continental de peso que é Santos versus Independiente de Avellaneda. Muito bem, senhores, Santos Independiente é um confronto que existe desde o dia 16 de fevereiro de 1961, quando o Santos venceu o clube argentino por 4-1 na Cidade do México, pelo Pentagonal do México. Não é? Ao todo foram 15 jogos, 4 vitórias do Santos, 5 empates e 6 derrotas. Né? O Santos tem uma desvantagem em relação aos Diablos Rojos da Argentina, né? Então é um confronto que tem assim algumas histórias assim para lá de desagradáveis para nós, né? Em 1964 o Santos lutava pelo tricampeonato da Libertadores e pelo tricampeonato mundial. Estava desfalcado de vários jogadores, inclusive Pelé, né? No primeiro jogo realizado no Maracanã, o Santos estava vencendo este jogo por 2-0 e acabou recebendo uma virada de 3-2, né? E depois houve o jogo seguinte foi na Argentina, a Avellaneda, né? O Independiente precisava apenas do empate, acabou vencendo o Santos por 2-1 no dia 22 de julho de 1964, né? Há alguns anos atrás, alguns membros aí da Federação Argentina, inclusive o ex-presidente Julio Grondona, foi pego aí numa ligação telefônica dizendo que quando eles não conseguiam comprar os árbitros, compravam os bandeiras, né? E foi o que aconteceu nessa semifinal de Libertadores, onde o senhor Julio Grondona, que na época era o presidente do Independiente, não conseguiu subornar o juiz holandês, o árbitro holandês Leo Horn, mas conseguiu subornar os bandeirinhas, né? Então, uma página vergonhosa aí da história do futebol sul-americano, né? Onde você decide os resultados, os jogos fora de campo, né? Com trapaças e artimanhas, né? Por essas e outras mais que o Santos poderia ter vencido 5, 6 Libertadores nos anos 60 e abriu mão de disputar essas Copas Libertadores, porque sabia já que por mais que jogasse teria
influência de terceiros aí no resultado, né? O Santos foi assaltado contra o Independiente em 64 e foi assaltado contra o Peñarol em 65, né? Então havia aí uma supremacia da parte dos argentinos e uruguaios aí no que se diz respeito aí na preferência extracampo aí com os árbitros, né? Então, por mais que o Santos jogasse, não conseguia obter bons resultados, né, contra eles, né? E o resultado quando eram os jogos entre Santos e Independiente, quando eram longe, quando não eram jogos de competições continentais e nem jogos em solo argentino, o resultado era outro, né? Você vê que depois que o Santos foi eliminado da Copa Libertadores, alguns meses depois, em fevereiro de 1965, o Santos venceu por 4-0 o bicampeão da Libertadores, né, que era o Independiente, em Caracas, na Venezuela, pelo torneio de Caracas. Então, quando o assunto era jogar em solo, em território neutro, não havia dúvidas de quem era o melhor, né? O Santos não tomou conhecimento desse Independiente aí, que era bicampeão da Libertadores em 64, 65, foi vice-campeão do mundo 2 vezes, e venceu eles por 4-0, né? Uma outra história interessante aí foi em 2018, né, que o Santos, infelizmente, escalou de maneira irregular aí o Carlos Sanches. A diretoria do Santos pensava na época que ele estava apto para poder realizar esse jogo. E, infelizmente, o jogador tinha que cumprir mais um jogo de suspensão. Os argentinos sabiam, esperaram o Santos escalar e colocar o Carlos Sanches em campo. Ao final do jogo, os dirigentes do Santos foram alertados aí por alguns membros da diretoria do clube argentino, dizendo que eles haviam cometido um erro grave aí ao escalar o Carlos Sanches, né? Então espero que dessa vez seja um jogo sem nenhuma polêmica, não é? Sem nenhuma artimanha extracampo, né? A gente sabe que é um confronto cheio de muita história, muita catimba, né? O capitão Zito, em 64, chegou a dizer que dentro dos corredores, antes deles terem acesso ao campo, antes do jogo, eles foram recebidos carinhosamente pela tropa de choque argentina, que deram leves pancadas com os cacetetes nas pernas dos jogadores do Santos antes deles entrarem em campo, né? Um aviso claro para os jogadores do Santos que poderia ser muito perigoso para a vida deles uma derrota ali dentro, né? Uma derrota do time da casa ali em Avejaneda, né? Então espero bem que seja dessa vez favorável ao Santos, né, esse confronto, que o Santos possa passar das oitavas de final da Copa Sul-Americana e que o Santos possa ir longe nessa competição continental. Grande Marcelo, e quem sabe, hein? Para contar a história de Santos Independiente, nada melhor do que esse pessoal da Sofis, que é a Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube. Encontro marcado às 18 horas, tem live de aquecimento, no intervalo do jogo tem live de torcedor comentarista, no final da partida a gente volta para falar com vocês hoje, torcedores. Santos Independiente, vamos para cima deles, Santos, vamos para cima, e ó, boa sorte ao Corró, hein? Ao Clodoaldo, que está novamente, se integrou ao Santos aí, está junto com o presidente Andrés Rueda aí, para ajudar, é um assessor aí, um auxiliar do presidente Rueda, para falar desse assunto futebol que ele conhece muito. Parabéns, Corró, parabéns ao Santos por mais essa nova aquisição. E parabéns também ao menino da Vila, né? O Emerson Palmieri, que esteve visitando a Vila Belmiro ontem e conquistou aí a Euro. Parabéns, Emerson, sempre bem-vindo, menino da Vila. Abraço para vocês, para cima dele, Santos, vamos lá.